Está sendo compartilhado em diversos portais nas redes sociais que o Alan dos Santos teve o seu pedido de ajuda através dos advogados Jair Messias Bolsonaro negado. Segundo ele falou em alguns portais aí, inclusive em uma live com a própria deputada Bia Kicis, que foi cúmplice dele durante a live quando ele cometeu diversos crimes contra a Lei de Segurança Nacional, atacando ministros do STF de forma criminosa, e ela estava lá sendo cúmplice desses crimes que ele estava cometendo. Ele insinuou que seria, no mínimo, uma maneira digna de o Jair Messias Bolsonaro reconhecer o trabalho dele, liberar, ou melhor, que os advogados do presidente Bolsonaro o defendessem de forma gratuita. Ele alega que saiu do Brasil, só que segundo alguns portais essa informação não é verdadeira, mas até então vamos considerar a fala de um dos maiores mentirosos da internet, o Alan dos Santos, que alega que saiu do Brasil porque estava sendo perseguido. Existe uma conspiração mundial que quer pegar ele. O serviço secreto russo, junto com o Sérgio Moro, que é um agente secreto comunista, estão tramando aí para poder pegar o Alan dos Santos. Aí agora ele veio com essa história que os advogados do Bolsonaro negaram ajuda para ele. Eu vou falar um pouco mais sobre isso para vocês aqui, porque essa história não tem sentido nenhum. Até porque os próprios advogados de Messias Bolsonaro já estão articulando, desde que aconteceu, por exemplo, a derrubada de algumas páginas e perfis, para que essas páginas ou perfis voltem a funcionar. O que está acontecendo, obviamente, é um teatro, já que o Jair Messias Bolsonaro não quer se atrelar diretamente mais a alguns indivíduos que são enxergados agora como sendo radicais demais, extremistas demais. Então, possivelmente, os advogados dele não irão defender claramente o Alan dos Santos e a corja de apoiadores do Bolsonaro, que teve suas páginas tiradas do ar e seus perfis derrubados. Mas a gente sabe que diretamente alguém ligado ao Jair Messias Bolsonaro vai ajudar, sim, o Alan dos Santos e a sua trupe. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, diversos portais aí estão mostrando que o Alan dos Santos teve ajuda negada por parte dos advogados de Messias Bolsonaro. Ele que chegou a pedir ajuda gratuita para que os advogados do Bolsonaro defendessem ele como sendo algo de, no mínimo, um ato de dignidade por tudo que ele tem feito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Segundo informações que foram compartilhadas, os advogados do presidente negaram suporte. Só que a gente sabe que tanto o presidente da República como o próprio Ministério da Justiça e a AGU têm utilizado a estrutura do Estado para poder defender esses indivíduos. Isso não passa de um teatrinho feito pelo Alan dos Santos, que inclusive se quisesse pagar também por dia, porque segundo ele mesmo, ele chega a faturar mais de R$150 mil por mês através das redes sociais do seu canal no YouTube, através também da venda de cursos que ele tem lá do site dele, que eu não vou dizer o nome aqui que você já conhece, obviamente, e através também de doações que são feitas através do Apoia-se. Então ele poderia pagar, obviamente, esses advogados, caso ele quisesse, mas esse não é o objetivo do Alan dos Santos. E ele sabe também que o presidente Bolsonaro não pode ser diretamente ligado a ele, mais do que já se é ligado. A gente sabe que o Alan dos Santos tem o WhatsApp do presidente, liga para o presidente, troca ideia com o presidente, inclusive, possivelmente comunica ao presidente as fake news que ele vai compartilhar. Agora ele me surgiu com a fake news que o Sérgio Moro é um agente comunista infiltrado do governo Bolsonaro para poder atrapalhar o governo e que existe uma conspiração mundial de comunistas para atacar ele, para acabar com a vida dele, para destruir ele. Vocês estão ouvindo de que eu estou falando, né? Eu estou falando do Alan dos Santos. Eu não estou falando de uma pessoa importante, não. Estou falando do Alan dos Santos, o blogueiro do portal de fake news chamado Terça Livre. Não é um especialista em economia, não é uma grande figura da política brasileira, não. É um blogueiro que ficou rico compartilhando informações falsas. Agora, sabe uma coisa que ninguém está percebendo? O risco de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão é altíssimo pelo TSE. Agora o Alan dos Santos foge do Brasil, em tese, com a alegação de que o Bolsonaro vai ser cassado pelo TSE. Porque já está tudo combinado e que o próprio ministro do STF, não sei quem, e o Barroso, e não sei quem, e Mariazinha, estão sabendo que o presidente Bolsonaro está sendo grampeado e não faz nada. Aí eu pergunto para vocês, onde é que está a BIM? Onde é que está o serviço secreto paralelo do presidente Bolsonaro que não identificou que ele está sendo grampeado por uma organização comunista internacional a qual o Sérgio Moro fazia parte? Esse teatrinho que está sendo feito pelo Alan dos Santos, que sinceramente eu acho que se ele realmente foi para fora do Brasil, é por essa hipótese que eu falei, ele ganhou tanto dinheiro compartilhando informações falsas e ganha tanto dinheiro ainda hoje, que não importa o lugar do mundo que ele vai estar, ele vai conseguir ter um padrão de vida bom. E se ele continuasse no Brasil, ele seria preso
Primeiro, pela maneira rápida que ele enriqueceu e de forma, no mínimo, suspeita. E segundo, pelos crimes que ele, em tese, tem cometido com frequência. E ele percebeu que a justiça estava chegando perto dele. Ele percebeu que a lei estava chegando perto dele e agora inventou esse espetáculo mirabolante aí. Então agora, além de dizer que o Sérgio Moro é um agente super secreto aí, comunista infiltrado no governo Bolsonaro, era infiltrado já que ele saiu, né? E também de dizer que existe uma conspiração mundial para querer acabar com ele já começou a fortalecer uma outra teoria de conspiração, que o Bolsonaro vai cair no TSE porque existe uma conspiração comunista para derrubar o presidente. Ou seja, os crimes que ele possivelmente cometeu, os crimes que o presidente da República possivelmente cometeu e que podem levar justamente à cassação da chapa, elas ficam descartadas. A tese agora é de que existe um complô comunista para derrubar o presidente. Vocês entenderam como é que as teorias de conspirações são compartilhadas e formadas por esses indivíduos? Eles ganham dinheiro para isso e fazendo isso. Vocês acham que o Alan dos Santos um dia vai parar de fazer isso? Só se deixar de ser rentável. Ele tem uma grande inspiração, que é o próprio Alex Jones e Paul Joseph Watson, dois indivíduos que ficaram milionários compartilhando informações falsas. Aí agora está acontecendo no Brasil a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, com essas duas figuras que eu falei para vocês. As redes sociais estão sendo banidas, os indivíduos estão sendo desmonetizados, e aí agora eles estão ficando com medo de serem punidos, presos, investigados. Alguns no Brasil já estão sendo, por exemplo, como é o caso do próprio Alan dos Santos. Vocês acham realmente que o governo Bolsonaro não vai dar nenhum suporte a ele? O que está acontecendo com o Alan dos Santos é o mesmo teatro que aconteceu com a Bia Kicis. O Bolsonaro não traiu a Bia Kicis, ao contrário, ele foi lá e falou: Bia, eu pedi para você votar lá contra o Fundeb, mas desculpa aí, porque o Centrão aqui me pediu para fazer isso, eu precisava dar um carguinho aqui, liberar isso ali, paranã, caixinha de fósforo. Depois foi visitar ela para mostrar que ele tá com ela, obviamente. Ele não rompeu com a Bia Kicis. Eu falei isso no meu vídeo, inclusive. O Bolsonaro é a Bia Kicis de forma feminina. Ou melhor, a Bia Kicis é o Bolsonaro em forma feminina. As coisas que o Bolsonaro defende, a Bia Kicis defende da mesma maneira. Inclusive com as mesmas grosserias, com as mesmas insensibilidades, tudo igual. Aí vocês acham que o Bolsonaro vai abandonar o Alan dos Santos? O Alan dos Santos, que deve ter tido, obviamente, contato com o Bolsonaro milhares de vezes para ajudar a criar algumas teorias de conspirações que o presidente da República compartilhava em suas redes sociais, que os filhos dele compartilhavam também. Você acha que um lugar que o presidente Bolsonaro fala como se estivesse na varanda de casa iria acabar da noite pro dia? Obviamente que não. Agora, os advogados do Bolsonaro precisam passar para o público essa impressão, e isso, obviamente, na minha opinião, combinado com o Alan dos Santos, para parecer que o presidente não apoia a postura dele. Mas a gente sabe que nos bastidores o presidente tem agido, em alguns casos, nos bastidores e em outros de forma deliberada, utilizando a AGU para defender essas páginas, utilizando o Ministério da Defesa para defender essas páginas. E, inclusive, como eu já postei nesse canal aqui, a defesa do Bolsonaro, algumas advogadas do Bolsonaro e alguns advogados estão orientando outros advogados que estão defendendo, por exemplo, a retomada aí dessas páginas de volta ao ar. Então é tudo teatrinho que vocês que apoiam o Bolsonaro fazem de conta que não enxergam. A gente está aqui mostrando para vocês o que está acontecendo. Nunca foi para combater a corrupção. Nunca foi para acabar com os malfeitos, sempre foi para fortalecer a corrupção e manter grupos criminosos no poder. Sempre foi por isso. O Alan dos Santos, que segundo o próprio Nando Moura em 2018 não tinha dinheiro nem para pagar um Uber, agora é um cara milionário. E como é que ele ficou milionário? Trabalhando duro, né? Provavelmente. Afinal, criar fake news, compartilhar informação falsa, realmente é complicado. Ele precisaria, inclusive, na minha opinião, escrever livros. Ele poderia ser escritor de roteiros aí, para filmes, por exemplo, de ficção científica, de suspense, porque a criatividade que ele tem para criar as teorias de conspiração que ele cria, rapaz, daria muito certo no cinema, mas na vida real é muito complicado. Comenta aqui o que é que você acha, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser ajudar esse canal aqui de alguma maneira, na descrição do vídeo tem as informações do nosso Apoia-se. Aqui embaixo tem as informações também de como se tornar membro do canal, clicando aqui no Seja Membro do YouTube. No primeiro comentário fixo estarão alguns links das informações que eu estou passando aqui para vocês. E também vai estar disponível para vocês aqui o link da compra do meu livro, falando de política sem politiquês, na versão física, lá no site da Cota Editorial, na versão digital em e-book, através da Amazon, e o meu curso básico de ciência política também, que está disponível para vocês adquirirem também, que é uma maneira que a gente tem de passar informação a baixo custo e manter esse canal ativo, tá bom? Nos próximos dias chegarão camisas novas na loja também, eu vou compartilhar com vocês e espero que a nossa militância continue. No mais, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.